Oi gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é o diário de gravidez, né? Eu vou falar pra vocês todos os sintomas que eu tive aí no primeiro trimestre, no caso até 12 semanas, desde o dia que eu descobri até as 12 semanas. Eu anotei várias coisas aqui, talvez tenha passado despercebido algumas outras coisas que eu não anotei, mas eu vou falando aqui pra vocês. Bom, gente, Kevin já chegou aqui, ele vai ficar um tempo aqui comigo aqui no colo, mas esse é o vídeo de hoje, vamos lá para o vídeo. Bom, gente, como eu falei, né, eu anotei algumas coisas aqui que eu consegui anotando aí, e também se por acaso tiver alguma outra coisa que eu me lembrar, eu vou falando aí no decorrer do vídeo pra vocês. Mas eu descobri a gravidez, eu tava com 6 semanas, e o primeiro sintoma, claro, foi o atraso, né? O atraso menstrual. Eu tava com 2 dias de atraso e resolvi fazer o teste, acho que era 2 a 3 dias, gente, eu não tô muito lembrada. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal, se você quiser olhar, né? O vídeo quando eu descobri. Então, esse foi o primeiro sintoma. Kevin já saiu, gente, então vamos dar continuidade aqui. Então, eu não tive o sangramento de nidação, que é aquele sangramento do início, eu não tive, né, que muitas mulheres têm, né, no caso de Gabi eu tive, mas de Kevin eu não tive, e nem dessa gravidez agora eu não tive não, desse sangramento de nidação, com aquele pouquinho de sangue que vem e tal, não tive nada disso. Então, gente, com as 6 semanas eu descobri aí a gravidez, e o primeiro sintoma que a gente estava sentindo antes de descobrir era a cólica, aquela cólica bem fraca, bem fraquinha mesmo, que parecia que eu ia menstruar, mas nunca vinha, né? E daquela cólicazinha bem fraquinha mesmo, e eu fiquei sentindo, gente, durante todas as 6 semanas, mesmo depois que eu descobri, eu continuei ainda sentindo. Eu sentia pela manhã, sentia pela tarde, sentia pela noite. Não tinha horário específico. E dor de cabeça também. Era pela manhã, pela tarde, pela noite. Sempre aquela dor de cabeça e essa cólica. Então, durante essa 6ª semana, só foram esses 2 sintomas que eu fiquei sentindo. A cólica e a dor de cabeça durante o dia todo, né? E com 7 semanas, continuei com os mesmos sintomas de cólica ainda, fraquinha, que eu fiquei até preocupada porque eu tava muito tempo sentindo cólica ainda, né? Mas já não era com tanta frequência durante o dia, já começou a diminuir a frequência, mas eu ainda tava sentindo, e também continuam as dores de cabeça. Mas veio um novo sintoma, gente, que assim, pra mim foi uma novidade, porque de Kevin, de Gabi, eu não tive esse sintoma tão cedo, que era a fome, gente. Muita fome, fome excessiva mesmo. Parecia que eu não comia há horas e horas, assim. Parecia que eu passava o dia todo sem comer, gente. Ficava mesmo aquela fome, aquela dor mesmo no estômago, que eu precisava comer alguma coisa. Eu tive esse sintoma com 7 semanas. Eu achei muito cedo. Até fiquei pesquisando pela internet e vi que muitas pessoas também têm esse sintoma de ter essa fome, assim, muito grande no comecinho da gravidez. Na 7ª semana foi isso, gente. As dores de cabeça ainda, a cólica e muita fome. Aí vamos agora para a 8ª semana. Na 8ª semana, passou a cólica e as dores de cabeça, graças a Deus, gente, que é muito ruim passar o dia com sentindo dor de cabeça e cólica, né, gente? E preocupante, porque no meu caso eu ficava bem preocupada, porque eu tava sentindo ainda tanta cólica, né? Fica aquele medo de perder o bebê, de ter alguma coisa errada, né? Mas graças a Deus passou. A fome continuou muita fome, gente. Era tanta fome que, assim, eu até acordava pela madrugada com fome. Eu ficava admirada, assim, que eu achava muito cedo pra estar sentindo esse sintoma. Mas aí, gente, começou os enjoos, tá? Na 8ª semana eu comecei os enjoos. E os enjoos, gente, era o dia todo, tá? Não era só aquele enjoo matinal. Era enjoo de manhã, era enjoo antes do almoço, era enjoo de tarde, era enjoo de noite. Só vivia com aquele enjoo, com aquela vontade de vomitar, aquela ânsia assim de vômito. E também começou a indisposição, aquele cansaço, né? Comecei a ficar indisposta, mas também não era tanto. Era uma pequena indisposição, alguns horários do dia, né? Mas os enjoos era mesmo assim frequente e tava muito difícil. Bem difícil. Começou na 8ª semana os meus enjoos, tá, gente? Então, na 8ª semana foram esses sintomas, né? A fome, né, excessiva demais, começou a indisposição e os enjoos
começaram também na 8ª semana. Agora vamos para a 9ª semana, gente. Com 9 semanas de gestação, o enjoo piorou, gente. Começou mesmo um enjoo bem forte, que eu já estava começando a vomitar, coisas que não acontecia na semana anterior. Comecei a vomitar. Não vomitava comida, gente. Eu vomitava assim, só um líquido, só água mesmo assim, tá? Na hora da comida vinha aquele enjoo, mas eu não vomitava, tá? A indisposição, meu Deus, começou mesmo no nível bem alto mesmo assim, gente, que não dava vontade de fazer nada, nem de pegar um celular pra gravar alguma coisa. Não tinha nenhum pingo de disposição, fiquei muito indisposta. Começou o sono também, vinha a disposição e o sono, acabava me deitando, acabava sempre ficando aquele sono, bocejando o tempo todo. E também começou 2 sintomas aí, gente, que na gravidez de Kevin eu passei a gravidez toda com esses 2 sintomas. E começou na 9ª semana, que foi a azia e aquele gosto amargo na boca, gente. Muito amarga, minha boca ficava super amarga. Kevin chegou aqui, eu tive que parar um pouquinho. Então, gente, eu parei na azia, né, e aquele gosto amargo na boca. Gente, na gravidez de Kevin, eu passei a gravidez toda com esse gosto amargo na boca, gente, toda, até depois, só na hora que ele nasceu, que eu fui me dar conta, depois que eu já tava no quarto, que eu fui me dar conta que não tinha mais aquele gosto na minha boca, aquele gosto ruim. E esse sintoma começou com 9 semanas de gravidez, agora nessa 3ª gravidez, e a azia, gente, muito ruim. Gente, eu não sei se eu tô com o olho meio vermelhado, mas é porque eu tô gripada, tá, gente? Não sei se meu olho também é assim vermelhado. Então, gente, a 9ª semana chegou aí mesmo pra arrebentar, porque, gente, era muito enjoo, azia, muito sono, muita disposição, e começou esse gosto ruim na boca. Nossa, gente, foi assim bem complicada essa 9ª semana. Agora vamos para a 10ª semana, já estamos finalizando aqui o primeiro trimestre. Na 10ª semana, os enjoos, né, continuaram, porém era um enjoo matinal apenas, tá? Só pela manhã. Quando eu escovava o dente ou quando eu tomava um copo de água pela manhã, porque eu tenho esse costume de sempre tomar um copo de água assim que eu acordo, tá, gente? E nessa gravidez agora foi bem difícil continuar com esse costume, porque eu bebia água, não demorava nem 30 segundos, eu tinha que correr pra vomitar. Eu vomitava a água toda, vomitava até outro líquido que já tava já no meu estômago, sabe? Vomitava bastante. Então, eu tinha esse enjoo matinal. E quando eu escovava o dente também eu vomitava bastante. Chegava a vomitar até aquele líquido amarelado que tem no nosso estômago, aquele líquido amargo. Vomitava tudo, gente. Era muito ruim. Essa 10ª semana ficou esse enjoo matinal. Mas pela tarde, outros horários, não tinha mais, tá? Como na semana anterior que eu sentia durante o dia todo. A indisposição aumentou muito, muito, muito mesmo. Foi bem difícil, muito difícil, gente, porque não tinha disposição pra nada, 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 gente, muito indisposta. Começou, gente, salivação excessiva, acho que por conta do gosto amargo da minha boca, eu ficava salivando muito, 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 gente, e eu não conseguia engolir. Eu começava a salivar, eu não conseguia engolir, porque se eu engolisse, vinha vontade de vomitar, então eu ficava cuspindo. E, gente, como eu ficava cuspindo muito, eu ficava com muita secura, sabe, assim, minha boca ficava seca, eu tinha que ficar bebendo água, e eu bebia água, era como se eu estivesse tomando, assim, pra quem já tomou aquele remédio de pirona, né, assim, líquida, que a gente toma assim com água, parece que a gente tá tomando uma coisa doce, aquele gosto horroroso. Parece que eu tava tomando remédio, gente. Era só eu beber água que parece que eu tava tomando remédio por conta do gosto ruim da minha boca. Então, nessa 10ª semana foi isso, gente. Muito complicado também. Parece que depois da 9ª semana começou a complicar. Mas foi isso. E também, gente, além disso, eu comecei a ter secreção vaginal. Então ficava muito também. Isso me incomodava muito, gente. Muito mesmo a secreção vaginal. Parece que eu tava o tempo todo assim. Eu sentia vontade o tempo todo de ficar me trocando. Cheguei a ficar botando até absorvente, porque me incomodava demais. Então começou aí na 10ª semana esse sintoma também, tá, gente? E eu pesquisei e vi que é normal na gravidez essas coisas, porque cada gravidez é de uma forma. De Kevin não lembro de ter acontecido isso, nem na de Gabriele, mas nessa já aconteceu, né? Vamos para a 11ª semana, tá? Continuar os enjoos matinais.
a indisposição aumentou absurdamente, gente, que não dava vontade nem de levantar da cama pela manhã. Muito sono demais, tá? A salivação e a secura na boca, assim, demais, gente, muito mesmo. E o gosto amargo na boca da mesma forma. Então continuaram os mesmos sintomas, só que o que aumentou foi a indisposição, aumentou mais do que da outra semana. Mas os outros sintomas continuaram a mesma coisa, então eu fiquei aí 2 semanas direto com esses sintomas, tá? E na verdade 2 não, né, gente? 3, porque com 12 semanas eu ainda continuei com a mesma coisa. E não parou, gente, porque na 12ª semana, né, com 12 semanas, já finalizando aí o primeiro trimestre, continuei com os mesmos sintomas. Tava pensando, pedindo a Deus que passasse, porque, né, pelo que a gente sabe, assim, depois que termina o primeiro trimestre as coisas começam a melhorar, mas no meu caso, gente, não melhorou. No meu caso, continuou as mesmas coisas mesmo. Ainda veio um sintoma a mais, gente, que eu não sei porque acontece nessa gravidez agora, e também aconteceu na de Kevin. Na de Gabriele não aconteceu isso, foi o contrário, que é, gente, o intestino solto. No caso, normalmente é intestino preso, que eu tinha na de Gabi. Mas na de Kevin e nessa agora, gente, eu não tenho, eu fico com o intestino solto. É só comer, parece que na mesma hora dá vontade de ir no banheiro. Começou com 12 semanas. Gente, era insuportável. Insuportável isso, gente. Porque dá vontade nem de sair, porque eu ficava imaginando, se eu for comer alguma coisa, vai me dar dor de barriga no meio da rua. O que eu vou fazer? Então, eu não sei, gente, porque eu tenho esse sintoma, mas eu tive... Na de Kevin, eu tive tão forte, que eu tive que ir pra maternidade tomar soro, que eu fiquei muito desidratada. Porque como eu também tive na de Kevin um sintoma de gosto ruim na boca, eu não queria tomar água. Dessa agora eu me forço a tomar água, mas na de Kevin não queria tomar água. E aí o que acontecia? A diarreia, sempre que você beber água, aconteceu que eu fiquei muito desidratada, tá? Desidratada demais. E aí eu tive que ir pra maternidade, porque eu já tava muito mal. E aí eu tive que ir lá tomar várias bolsas lá de soro, né? Vários soros mesmo eu tomei lá, se não me engano, foi quase 2 litros de soro que eu tive que tomar de uma vez. Que até as enfermeiras ficaram assim, espantaram. Nossa, pra que tanto soro? Tá muito desidratada. Eu disse, tô muito desidratada. Eu tive que ir porque eu tava muito mal mesmo. Agora, nessa gravidez, eu tô me forçando a tomar água, mesmo que eu não queira tomar. Mas eu me forço a estar bebendo água, que tá muito quente. Então, aí que eu tenho que tomar mesmo água, né? Então, gente, na 12ª semana, continuei com todos esses sintomas: enjoo matinal, muita indisposição, salivação excessiva, gosto amargo na boca, secura assim, porque como eu cuspia, eu ficava com a boca seca, com a garganta seca, né? E continuou lá a secreção vaginal também, que é bem chatinho, e veio a diarreia, né? O intestino solto, infelizmente. Foi com 12 semanas que começou, né? Então, esses foram os sintomas que eu tive aí nesse primeiro trimestre, né, gente? Muitos continuaram pro segundo, que eu vou ter que falar pra vocês em outro vídeo. Nesse primeiro trimestre eu não engordei, gente, também eu não emagreci, eu mantive o meu peso, mas eu fiquei bem inchada certas semanas. Eu acabei nem dizendo aqui pra vocês, mas teve algumas semanas que eu fiquei bem inchada, tendo bastante gases. Foi... acho que eu não anotei aqui, gente, mas teve umas semanas que eu comecei com isso, tá? Então eu fiquei... ah, sim, anotei, só que eu esqueci de falar. Na 10ª semana começou a ficar bem inchada. E eu sabia que não era da gravidez, era porque eu tava com muitos gases. Comecei a ficar inchada, foi com 10 semanas. E eu fiquei umas 2 a 3 semanas assim, me sentindo muito inchada. Acho que foi de 10 até 12 semanas eu fiquei me sentindo muito inchada, tá? E eu sabia que aquilo ali era excesso de gases mesmo, né? Por conta da gravidez. Mas é isso, gente, esse é o vídeo de hoje, né? Eu espero que eu tenha conseguido falar pra vocês da maneira mais clara assim possível dos sintomas que eu senti. Porque se você tá chegando aqui no canal por conta desse vídeo, talvez você esteja passando pelos mesmos sintomas que eu já passei. E o que eu tenho a dizer é que passa, gente, passa, mas pra gente é uma eternidade, parece que nunca vai chegar ao fim. E os meus sintomas demoraram um pouquinho, viu, gente? Não vou dar spoiler do próximo diário de gravidez do segundo trimestre, né? Mas demorou um pouquinho, tá, gente? Pra passar, e tinha dias que eu ficava
parece que tinha dias que não acabava, né? Tinha semanas que não passava e eu já ficava contando as semanas para ver se chegava logo esse primeiro trimestre para passar os sintomas, mas infelizmente não passaram no primeiro trimestre. A maioria deles, gente, não passou. Tem uns que eu tenho até hoje, como a salivação excessiva, gente. Tô com 20 semanas e até hoje eu salivo bastante. Ainda sinto um resquício de amargo na minha boca também, tá? Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu esse vídeo até o final e ainda não curtiu, quiser curtir para ajudar o canal, quiser comentar também algo, pode ficar à vontade aí para comentar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!